Caríssimo Sueli Vercauser novamente com vocês. Com muita alegria e espero que com alegria também da parte de vocês. Hoje eu tenho um tema interessante porque eu tenho escutado muito por aí. Eu tenho escutado através das pessoas, através das novelas, através de pessoas que me contam casos. Sabe o que essas pessoas dizem? Elas me contam casos, acontecimentos. E quando as pessoas ficam admiradas, elas dizem assim: a vida não é justa. E o que você queria? A vida não é justa. Ah, como eu tenho escutado essa expressão. E você? Você acha que a vida não é justa? Esse é o tema de hoje. A vida não é justa? A vida é justíssima. Se nós não podemos entender a justiça da vida, não quer dizer que ela não seja justa. Talvez nós não tenhamos suficiente situação espiritual para poder entender a justiça pela qual a vida atua. Porque Deus, sendo sábio, generoso, justíssimo, permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Bem, só o Espiritismo enfrenta essa pergunta. Porque sendo bom, todo poder e bondade, Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas justas. Somos reencarnacionistas. E fora da reencarnação, essa pergunta não tem resposta. Não tem resposta. Considerando os motivos que não se encontram no presente, porque se a pessoa diz, fulano é bom, é justo, é generoso, como pode lhe acontecer isso? Como pode lhe acontecer aquilo? Nós dizemos, se você não encontra os motivos na presente existência, é que esses motivos encontram-se em existência pretérita. Todavia tem que existir. Tem que existir motivos. Há sempre motivos para todos, para absolutamente todas as coisas que acontecem, como para todas as coisas que não acontecem. Pois bem, estão ocultos pela providência divina, muitas vezes, estes motivos. Daí o esquecimento do passado. Não lembramos das coisas que fizemos. A coisa mais fácil é a gente esquecer o prejuízo que causou a outrem. Aquele prejuízo que nos causaram, não esquecemos, não. Mas um prejuízo que causamos a outrem, esquecemos de imediato. Isso é próprio de nós mesmos, infelizmente, por enquanto. Sofremos no presente as consequências de um passado desequilibrado, eivado de registros sombrios, pelo mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio. Veja a lógica dessa explicação. Tudo é consequência. Não há prêmios, não há castigos, há consequências. Isso faz de Deus justíssimo. O livre-arbítrio determina que nós plantemos na existência terrena tudo aquilo que nós queremos plantar. Aquele terreno é seu, pertence-lhe. É você que vai escolher o que você vai plantar. Agora me diga, você quer plantar feijão e colher trigo? Porque é isso que vivemos fazendo. Não estou falando da existência presente, viu? Não tratamos da vida como existência presente, como se fosse um capítulo de uma novela. Se você chegasse numa casa e assistisse uma novela que está ali passando, está passando um capítulo, você entenderia a novela? Você ficaria surpresa. Você não saberia por que isso, por que aquilo. Você está assistindo um capítulo. E essa vida é um capítulo das nossas novelas. Aí eu volto a dizer, você é livre para você plantar o que quiser.
Mas como Paulo de Tarso dizia, a semeadura é livre, colheita é obrigatória. Tenha cuidado com o que semeia. Porque isso que o homem semear, isso ele ceifará. É da lei. É uma lei cósmica. É uma lei universica. Justíssima. Bem, mesmo que nós tenhamos esquecido que plantamos. Então eu planto feijão, depois eu esqueço que plantei feijão. Aí eu esqueci que plantei feijão, eu não quero colher o feijão, quero colher o trigo. Isso é possível? Você sabe que isso não é possível. Mesmo que você tenha escolhido o que plantou. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Na próxima plantação, você escolhe plantar melhor. Você pensa melhor. Você decide, eu não vou plantar isso porque eu não quero colher isso, quero colher aquilo. Ou então, eu vou pensar bem sobre aquilo que eu vou plantar. Sim. Essa é a maneira de viver. É a maneira pela qual nós temos que viver de agora em diante. Bom, consideremos agora a pandemia. A pandemia que ora sofremos. Todo mundo está sofrendo essa pandemia. Ela está vitimando todos. Os que não caíram doentes estão sofrendo por causa dos outros que adoeceram. Estão sofrendo porque perderam o emprego. Estão sofrendo por todas as maneiras. Ela traz um sofrimento por igual para todo mundo. Não é só somente para quem adoeceu, para quem morreu, para quem perdeu um ente querido, para quem está sofrendo pela perda de ente querido. Não se pode dizer que somente os maus sejam vitimados por ela. Os fatos provam o contrário. Não são somente os maus que estão sendo vitimados pela pandemia. Ela é democrática. Ela pega qualquer um. Isso a gente já está sabendo, não é? Há pessoas muito generosas, dedicadas, de moral ilibada, que se oferecem como voluntários para auxiliar no atendimento dos doentes e vêm a sucumbir. Vêm a sucumbir. Muitos desenvolvem a doença, chegam ao óbito. Faz então com que algumas pessoas afirmem: a vida não é justa. Estão assistindo um capítulo da novela e pensam que podem entendê-la inteira, por inteiro. Ela não é injusta. Mas é muito comum nós rotularmos de injustiça os fatos que não conseguimos compreender. Então, mais fácil rotular de injustiça. A reencarnação explica todas as coisas. Pois, tendo tido centenas de encarnações, o que não se compreende hoje tem a sua lógica em tempos remotos. Em tempos muitas vezes remotíssimos. Remotíssimos. Você pode alegar uma coisa que aconteceu há tanto tempo aconteceu. Foi registrado pela sua consciência, pela minha, pela consciência de todos. Está presente em nós. Nada se perde. Tudo se transforma. E foi Lavoisier quem disse isso? Nada se perde, tudo se transforma. Bom, tudo que fazemos hoje, dizemos e pensamos, gera uma carga energética cuja atração magnética vai atrair consequências trágicas. Mesmo que nossas atitudes, palavras e pensamentos tenham ocorrido há muito tempo, porque nós estamos vivendo na época da colheita. Época da colheita. Não importa como morremos. Importa a situação moral e espiritual em que nos encontramos quando o fato acontece. É isso que é importante. Isso que é importante. A questão é complexa.
demanda tempo e estudo para ser bem compreendida. Mas nós vamos nos encontrarmos em outras ocasiões. Haverá tempo. Nós vamos conversar. Espero. Nós vamos conversar muito. Nós temos muita coisa para dizer, muita coisa para ouvir, muita coisa para aprender, muita coisa para ler. Mesmo que eu tenha um dia só de vida. Tem muita coisa para aprender. E tenho também muitas ideias para mudar. Muita coisa para adaptar-me aos tempos novos. Tempos gravíssimos os que estamos vivenciando. Mas tire da sua cabeça essa ideia de que a vida não é justa. Sabe, Eurípides Barçanufo era um dos espíritas mais famosos da história do espiritismo atuante, conhecido pelas suas obras beneméritas. Ele vivia em Sacramento, Minas Gerais. Ele era mineiro. Ele fundou a primeira escola espírita Allan Kardec. Era um homem notável. Quando então aconteceu o quê? A gripe espanhola. 50 milhões de óbitos no mundo. Vendo tanta gente adoecendo, as pessoas morriam como moscas. E ele, com saúde, Eurípides se ofereceu como voluntário. Homem bom, homem justo, homem de fé. Sucumbiu. Você há de dizer que a vida não é justa? Tenho certeza que ele não pensava assim, havia motivo. Era a ocasião dele desencarnar. Aliás, no Livro dos Espíritos existe essa afirmativa. O dia em que havemos de deixar o planeta já está registrado. Já sei, já está tudo pronto. O dia em que eu vou embora, o dia que você vai embora. Isso agora, para ir embora, você pode voltar para sua casa de avião, de navio, a pé, de trem, de carro. Não importa o meio de transporte, importa voltar para casa. Eurípides voltou para casa. Deus é bom até para os ingratos e maus. É mister que tomemos nossos cuidados. Todavia, em sobrevindo a desencarnação, é certo que ela estava prevista. É um pensamento que pode ser novo para você. Não é novo, no entanto, para muita gente. Vai se acostumando com ele. Procura conhecer a doutrina espírita, a reencarnação, para compreender todos esses fatos e, por favor, não engrosse mais a fileira dos que dizem a vida não é justa. Uma grande bobagem, porque Deus é o Todo-Poderoso, Justíssimo, aquele que nos ama acima de tudo e que vive derramando misericórdia sobre toda a humanidade, inclusive sobre eu, sobre você, sobre todos nós, sobre nossos lares. Que Ele nos abençoe, hoje, agora e sempre. Tudo de bom para todos nós. Que assim seja.